Ei, gente, eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, idealizadora da Curia Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tenho uma página no Instagram. E eu costumo vir aqui fazer tiragens de tarô coletivas para o seu momento atual. Geralmente é esse o tema, para deixar em aberto aí alguma mensagem que o tarô, o baralho cigano, os oráculos têm para te passar nesse momento, né? Então, geralmente eu coloco algumas opções e dessa vez eu fiz diferente, eu já coloquei na capa do vídeo as 3 opções que eu vou tirar hoje para você já se sintonizar e escolher através da sua intuição uma dessas 3 opções, tá? Então eu vou falar novamente sobre elas aqui, apresentar a 1, a 2 e a 3 e vou realizar a tiragem, tá bem? Espero que faça sentido e contribua de alguma forma. É uma tiragem coletiva, então siga aí a sua intuição para o cristal, né? Ou para o tarô da sua escolha, que mais ressoar aí, que mais te chamar a atenção. E tenha discernimento, né, com as informações que chegarem, mas de toda forma espero que traga uma luz aí, um aumento aí na consciência, na percepção, tá bom? Bom, a primeira opção que está lá é a opção do quartzo rosa. E o tarô vai ser o tarô Zen do Osho, ok? Minha cachorrinha está aqui fazendo uns barulhinhos de comer ração. Talvez apareça aí no vídeo. A segunda opção é o bastão de selenita e ele vai ser representado por esse tarô aqui, que é o The Unfolding Path Tarot. Okay? E a terceira opção é a pedra pirita e o tarô que vem acompanhando ela é o tarô mitológico. Você pode pausar o vídeo, escolher uma das 3 opções e eu vou dar sequência aqui. Ao final de cada opção, eu vou trazer um conselho, um recado final com o baralho cigano, ok? Lembrando que eu deixo na descrição do vídeo todos os nomes de tarô, decks, oráculos que eu utilizo durante a tiragem, ok? Então, se algum te interessar, pode olhar lá e pesquisar para você adquirir, né, ou enfim, saber mais sobre. Então, vamos lá, para quem escolheu a primeira opção, que é o quartzo rosa, com o tarô Zen do Osho. Vou tirar as cartinhas aqui. O mestre, o 9 de ouros, o rebelde. Essa carta do mestre, ela é uma carta extra que vem no baralho, né, nesse tarô. E eu vou considerá-la, vou fazer uma leitura sobre ela também, né? Ela veio a mais aqui do tarô, mas ela também pode trazer um significado geral para essa leitura. Então, com o mestre, vamos ver o que complementa. O 3 de copas, com o 9 de ouros, que é o momento da colheita. Não materialidade, que é a carta do Hierofante. E com o rebelde, que é a carta do imperador. 2 de paus, possibilidades. Muito bem. Bom, o que eu vejo aqui dessa primeira opção? A carta do rebelde, que é essa daqui, do imperador, eu vejo que ela vem como uma sequência que se inicia aqui no mestre, né? Passando pelo momento da colheita e chegando nessa carta do rebelde aqui, que é um processo muito forte de empoderamento. É um processo que você pode estar passando de se firmar, de se ver como uma pessoa inteira, presente, dona de si, dono de si. Então tem muito uma influência aqui de um momento onde você está
tomando consciência, amadurecendo, crescendo, se reconhecendo, se fortalecendo. Pode ser que antigamente, né, você vinha aí numa caminhada, numa jornada, por exemplo, de autoconhecimento, ou com uma personalidade um pouco dispersa de si, vamos dizer assim. Uma personalidade também em construção, né? O autoconhecimento também ele te auxilia a entender suas tendências, quem você é, mas também a construir aí a partir de tudo que você já vivenciou e incorporou, né, de conhecimento na sua vida. E agora você chegando numa fase de maturidade, de autocentramento com essa carta do mestre muito grande, de empoderamento de você, do seu lugar no mundo. E aí, tudo isso envolvendo o 9 de ouros, que é uma busca de uma independência, de uma autonomia, principalmente em relação a recursos materiais, financeiros, a estabilidade, a você ter recursos para viver a vida de uma maneira próspera, abundante, entende? Assim, e é uma realização muito pessoal, muito individual aqui, né? É claro que envolve outras pessoas, mas é uma realização, trata-se disso aqui, de uma realização do indivíduo que é você na sua vida, né? E aqui o mestre, ele tá junto com a carta celebração. Muito interessante, assim, porque parece que é um reconhecimento de que você é capaz de ainda se manter presente e trocar com os outros nas relações de uma maneira positiva, de uma maneira amorosa, sabe? Assim, é você centrado, tendo você como centro, isso é muito importante, mas conseguindo também, a partir disso, celebrar com o outro, brindar a vida com o outro, viver de uma maneira alegre, inclusive, que é uma mensagem desses processos meditativos e também de um pensamento sobre a vida, apesar da realidade, é possível eu encontrar e ter experiências de contentamento, experiências de prazer e alegria na vida, como se isso também fizesse parte, fosse um dos sentidos fundamentais, assim, da existência, a partir de alguma leitura, uma perspectiva, né? A celebração, a alegria, a festa faz parte, né? Ajuda, está aí, tem um significado e um sentido. Então, celebrar com o outro é algo humano, é algo que nos traz muitos benefícios também, certo? A alegria é um sinal, claro, assim, uma alegria genuína de que é um caminho bom que a gente está seguindo. E o momento da colheita, a gente tem aqui o 9 de ouros, que eu falei que é essa realização de uma segurança material, de uma preocupação com essa independência, né? Talvez financeira, talvez uma busca por recursos que te faça viver a vida de uma maneira melhor. Ela veio justamente com o Hierofante, ou seja, esse desejo de se consolidar como uma pessoa que tem as suas riquezas, que tem o seu valor, que tem pouco que seja, mas que seja seu. Isso, mas que seja muito, né, gente? 9 de ouros também é abundância. Esses valores estão te conduzindo, esse desejo está te conduzindo para concepção de valores e estabelecimento de parcerias e contratos que vão favorecer cada vez mais essa independência, essa autonomia, essa realização pessoal no mundo da matéria, que é esse mundo que envolve dinheiro, que envolve recurso, comida, saúde, cuidado com o corpo físico, casa, né? Então, viagens, tudo que envolve o que a gente tem de recurso humano e material, tá bom?
Então eu vejo você, assim, além de se permitir nesse centramento, celebrar mais a vida, entender a importância de comemorar, de estar com as pessoas próximas que você ama e celebrar, esse desejo também está te levando para parcerias, estabelecimento de valores que privilegiam isso, esse bem-estar. E é parece que foi um processo de amadurecimento, entende? Você compreendendo a importância e a necessidade disso. Okay? E aqui a gente tem o rebelde, que é o imperador. E o rebelde, nesse tarô Zen Osho, ele tem um texto fantástico, adoro o texto dele, que a gente pensa muito no imperador como aquele que assume as rédeas da própria vida e assume a responsabilidade. As rédeas, às vezes, eu coloco ali na carta do carro. Mas o imperador é o que assume a responsabilidade, tem consciência de que ele é responsável pela própria vida, diante de onde e até aonde e como ele pode agir. Mas essa carta também vem o significado com o rebelde de que você pode viver a sua maneira, desde que você respeite, né, o outro, o limite do outro, as leis, as regras da sociedade, mas viver a sua maneira, com a sua individualidade, com as suas idiosincrasias, do seu jeito, com o que você gosta, isso é muito importante, isso é muito empoderador. E isso é rebelar-se contra um sistema que às vezes quer te colocar na mesmice, né? Então, assim, existe uma rebeldia saudável em algum ponto que te faz ser mais você mesmo, inclusive bancar, ser responsável pelas suas escolhas, que é o que diz aqui também o dois de paus, né? Que novas possibilidades. Geralmente o dois de paus, ele é apresentado como uma pessoa, um personagem nos tarôs, olhando para frente, segurando dois paus, né? Olhando para algum lugar. Ou seja, eu tenho opções que me movem, que me provocam e promovem uma ação em direção a algum lugar. E aí eu vejo essas possibilidades e eu posso escolher entre elas ou seguir por elas, né? Então aqui a gente tem o imperador chamando a atenção para você se empoderar aí, se colocar no seu lugar de consciência, de autorresponsabilidade, fazer as escolhas agora, né? Em prol disso, em prol desse bem-estar, né? E como orientação, o conselho, eu vou tirar aqui 3 cartinhas do baralho cigano, chicote, ratinhos. Ai, vieram 4, gente. Primeira coisa, quando a gente se empodera, quando a gente toma nas mãos o nosso poder pessoal, a gente consegue administrar os desgastes que nos rodeiam, administrar, combater esse desgaste, entende? E isso se estabelece a partir de uma parceria, um companheirismo que a gente tem em relação a gente mesmo. Provavelmente, busque na sua vida referências de masculino, né, que te inspiram, que te passam a sensação de lealdade, de confiança, né? Homens que você admira, ou mulheres com um masculino resolutivo, equilibrado, que fazem e acontecem, sabem se posicionar e colocar limite para que esse desgaste ele não tome forma, né? Não ganhe espaço. Então é isso. Uma leitura bem assertiva, bem direta. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Espero que tenha sido amorosa também. A gente tem essa energia aqui do quartzo rosa, falando também com o seu chakra cardíaco, trazendo aí mais inspiração, mais serenidade, né, nesse momento também
de tanto reconhecimento de si mesmo, de si mesmo. E vamos para a segunda opção, que é o bastão de selenita, com esse tarô lindo, que é o The Falling Path Tarot. Vou colocar o nome, gente, que é meu inglês, né? Vamos lá. Vou colocar o nome lá na descrição desse tarô. Vamos ver o que vem. O pessoal escolheu a segunda opção. Pajem de paus, 7 de espadas, 4 de paus. Com pajem de paus, vamos ver quem que complementa. 3 de paus. 3 de paus tem saído bastante, assim, em tiragens curtas. O mundo. E com 4 de paus, vamos ver. O carro. Que legal. Bom, a princípio aqui nós temos o pajem de paus, o 7 de espadas e o 4 de paus. Esse pajem de paus fala de você com alguma empolgação, alguma ideia nova que chegou, alguma energia que brotou, um interesse repentino por algo, o retorno de algo que te traz desejo de realizar, né? E aí, ao mesmo tempo, é como se você pensasse assim: será que eu estou querendo demais? Interessante, o 7 de espadas me veio muito nessa ideia de sabotagem, assim. Será que eu estou certo, fazendo certo? Será que isso é real? Será que isso é positivo? Será que eu estou enganando alguém, me enganando? Nessa ideia inicial que chegou e tudo. E aqui, vou ser sincera, assim, esse 7 de espadas, ele é muito polêmico, mas aqui ele me passa uma sensação de esperteza positiva. Como se você olhasse para o 7 de espadas, que tanto te sabotou, tanto te fez pensar que você estava sendo enganado, que você poderia estar enganando, né? Assim, e na verdade, aqui eu vejo ele de uma maneira positiva. Vejo ele como você sendo capaz de fazer o seu, sabe? Assim, de agir em prol do seu benefício, assim. Pode ser que você tenha essa sensação por ter de ocultar de algumas pessoas próximas essa ideia, essa empolgação, esse desejo, né? Assim, e isso dá uma sensação de nossa, será que eu devia estar falando? Será que eu não devia estar comentando sobre isso? Compartilhando essa ideia? Mas às vezes o 7 de espadas, ele te faz andar no escuro, um escuro, assim, que você precisa ser sorrateiro, sorrateira, porque expor mentalmente, verbalmente, para o outro, às vezes, é te colocar meio em risco ou te causar um desgaste que é desnecessário, entende? Aqui eu vejo como um poupar influências que podem te desanimar numa coisa que você está empolgado. E eu vejo que é uma coisa positiva, por quê? Porque tem o 4 de paus aqui. Então é como se você estivesse caminhando para a realização de uma celebração para você, de uma conquista, de uma estabilidade, da consolidação, sei lá, de um relacionamento que você precisava esconder, sabe? Me veio muito isso na cabeça, assim. Esse 4 é interessante, né? Esse 4 de paus, ele fala sobre celebração, e ele é muito associado a casamento, né? E esse tarô ele é maravilhoso porque ele traz muitos elementos humanos, assim, de diversas perspectivas. Desculpa, gente, alergia.
de diversas perspectivas humanas, de etnias, de cor, de diversidade física, de representatividade em várias esferas, assim, de gênero, de opção sexual. Então, aqui é uma celebração, por exemplo, né, dá a entender de uma celebração de um casamento homoafetivo. Claro que é uma perspectiva que para alguém que esteja assistindo, mas, enfim, existe uma empolgação, existe um desejo de realizar, e esse incômodo que vem de, nossa, tô fazendo as coisas, né, assim, meio que precisando me desviar, ocultar uma coisa ou outra. Bom, vejo que isso caminha para uma celebração, na verdade, para algo que é positivo, alegre, estável para você. Uma conquista mesmo. Tanto vem com o sentido de conquista que o 4 de paus está em cima da carta do carro. Eu falei na primeira tiragem, o carro não saiu, mas eu citei a carta do carro como aquele momento que você toma as rédeas da sua vida. Você vai de uma forma muito determinada, em prol, num movimento, um desejo, uma meta de realização, de vitória, de conquista, movimento que chega com energia para você se deslocar no sentido de, de vencer aí o que você quer, de chegar aonde você quer, e belíssima, né, essa carta. Então, tem aí isso chegando como consequência. O pajem de paus, ele vem aqui com o 3 de paus, falando que essa empolgação, ela te leva lá para o futuro, né? É como se fosse uma empolgação associada a uma ambição e a você olhando a possibilidade de realização lá na frente. Tá vendo que ela tá num navio, né? Interessante. Ela tá mesmo num leme, assim, acho que é esse o nome do navio, ela tá até aqui com a direção dele em mãos e olhando mesmo para o horizonte, para frente. Então, é uma empolgação que te faz olhar lá na frente, certo? O 7 de espadas, ele veio aqui com a carta do mundo. Cara, muito interessante, porque a carta do mundo, ela fala de uma integração completa, de uma finalização, vou falar encerramento, parece igual, mas enfim, talvez que diferente. O encerramento de um grande ciclo onde você se sente pleno, inteiro, completo, completei aquilo, é isso, e transcende para uma outra etapa. Talvez a ação do 7 de espadas, onde você age de uma forma discreta, e nessa esperteza do 7 de espadas, estou vendo ele positivo aqui, você consegue se sentir pleno, plena, fazendo uma virada assim de vida, de perspectiva, vivendo de forma inteira e positiva que você quer viver, sabe assim? E chegando ali no final, como a gente já tinha falado, o 4 de paus com a carta do carro, falando de você se direcionando rápido e com velocidade para os seus objetivos, para a sua realização, para a sua estabilidade, para a sua alegria, para a sua celebração junto a uma outra pessoa, junto a alguma conquista aí, tá? Um grupo de amigos, realização, estabilidade, celebração, um primeiro momento, assim, certo? Orientação ou conselho, vou pegar aqui 4 do baralho cigano, eita, 4, então vamos 4. Sol, montanha, buquê, caixão. A conquista do que você quer pode vir, ainda que você tenha a sensação de que tem realmente assim uma montanha para subir, uma sensação de algumas dificuldades, mas ela vem
entende? Ela vem quando você sente que você merece receber um presente, uma vida mais leve, alegre, assim, com positividade, entende? E aí isso tudo vai demandar algumas transformações mesmo, como se não tivesse como escapar de transformação. E na vida não tem como mesmo. Então, algumas coisas precisam ser deixadas para trás, para que essa leveza da nova conquista ou essa caminhada que vem com algumas dificuldades, ela possa ser mais leve, tá bem? Então, deixar algumas coisas para trás é importante, né? Para você seguir aí adiante, ok? Muito bem. E vamos para a terceira e última opção, que é a pedra pirita. E eu estou usando o tarô mitológico. Esse querido tarô, que foi o meu tarô base de aprendizado. Amo, amo, amo. Rei de paus. 4 de paus. 6 de espadas. O complemento para o rei de paus, o eremita. 4 de paus, o 10 de paus. 6 de espadas, o 9 de paus. Bom, aqui nós temos o rei de paus com 4 de paus e 6 de espadas. Existe você, aqui eu não estou vendo outra pessoa, estou vendo você mesmo, você mesma, nesse arquétipo do rei de paus, com muita vitalidade, sabe? Com muita. Mais que vitalidade é quando você começa a ter certeza de algumas coisas que você deseja, que você ambiciona, que você quer, que você acredita. O rei de paus me veio aqui nessa energia. E uma das coisas é um primeiro reconhecimento, uma primeira possibilidade de se sentir estável, amparado, podendo trocar com pessoas que você confia, que te admiram, trocar, celebrar, né, assim, ser próximo dessas pessoas. Então, tem aqui também, inclusive, uma busca ativa para isso, e por isso, Seis de Espadas fala tanto de um deslocamento físico real, quanto de, inicialmente, um deslocamento de um mental que está confuso, que está perturbado, a gente tem e emocional também, porque a gente tem aqui águas, turvas, para um mental e um emocional claro, pacífico, tranquilo. Eu pego o que eu tenho de confusão, deixo e me direciono para maior tranquilidade, maior clareza, maior paz mental, certo? E aí, o rei de paus, ele vem com eremita, falando que você pode ter passado aí por muitas experiências que fizeram e fazem você sustentar aqui esse rei de paus, mas que talvez também tenham te trazido um lugar, uma sensação de solitude iminente, assim, sempre, né? Talvez tenha que ser sozinho, sozinha, e na realidade o eremita ele carrega toda uma experiência, um processo de reflexão e de introspecção que fortalece esse rei de paus, mas é importante pensar que a troca, né, que vem aqui com 4 de paus, o contato com o outro e o contrato com o outro, é simbólico também, celebração com o outro, reconhecimento do outro, ele faz parte. Então, esse eremita aqui, ele deu as mãos para esse rei de paus para seguir adiante aí, né? Seguir adiante em busca de algo
a mais, assim. Eu vejo que o 4 de paus aqui, a gente tem o 10 de paus embaixo, falando que as relações e as trocas podem ter te trazido uma sobrecarga energética muito grande, né? Um cansaço. Então, assim, como se você pensasse nisso e já cansasse. Mas o 10 de paus, ele fala de uma finalização dessa energia desgastada. É uma finalização desse desgaste de energia que eu quis dizer. E dessa perda de energia muito grande, que ele fala de você encerrando e podendo entender melhor o que você entrega e o que você despende dessa energia para chegar nessas trocas, nessa estabilidade, nessa celebração de reconhecimento do outro, de troca com o outro, sabe? E é muito interessante porque o 6 de espadas aqui, que vem com o deslocamento para águas tranquilas, ele está com o 9 de paus. E o 9 de paus nesse tarô, ele fala de um último movimento aonde você ainda tem energia e vai em direção a algum lugar. Aqui tem uma colisão, né? Mas aqui a gente tem uma, um caminho livre. Então, assim, houve desgaste? Houve, é inegável que você pode vir cansada de algumas experiências, cansado de algumas experiências, algumas realidades, algumas vivências, mas o seu mental está te dizendo, te encaminhando para uma tranquilidade, porque o 9 de paus você ainda está no jogo. Você pode estar meio ferido e tal, mas ainda tem essa energia chegando até você para você continuar. Entende? 6 de espadas ele vem aqui trazendo boas perspectivas, né, dessa vez. Então é isso, assim. Vou ver o que o baralho cigano traz de complemento, né? 4 cartinhas. O navio, mais uma vez falando de deslocamento, né? A cegonha, a casa e o trevo. Então, assim, tem real um movimento de apaziguar, de acalmar esse mental e esse emocional. Pode ser um deslocamento físico, pode ser uma mudança interna, que é gradual. O 10 de espadas aqui também, no carta do navio, fala de uma finalização, de uma exaustão mental. O navio pode falar de movimentos emocionais. Então, esse deslocamento é para águas calmas. E ele vai acontecer, ele está acontecendo. A carta da cegonha me fala de novidade, assim, você nesse deslocamento podendo se reconhecer numa nova função, numa nova etapa, num novo lugar, com uma surpresa chegando até você, de reconhecimento, né? De chamado para uma liderança, para você liderar. A carta da casa fala de um movimento, assim, de um novo lugar. Aqui, gente, pode ser movimento externo, pode ser movimento interno. Mas a gente também pode considerar que as 2 cartas aqui, assim como no tarô, a gente falou de movimento mesmo, físico, né? Então a gente tem aqui o navio, a cegonha, que também tem um certo deslocamento para um lugar que vai ser o seu lar, interno ou externo, um lugar de estabilidade, de conforto, né? E você tendo muito boa sorte nesse lugar, assim. A gente tem o 6 de ouros aqui também falando de um equilíbrio de dar e receber. E aqui eu estou vendo mesmo a carta dos trevos como sorte. Então, merecido, merecido. Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma por aí essas tiragens. É um prazer estar aqui, adoro fazer tiragens, ser canal de alguma forma.
troca conhecimento aí, para os recados que precisam ser passados, chegar aí nas pessoas. E é isso. Se você tiver gostado, pode dar like, compartilhar, seguir a página. E também tem meu contato na descrição do vídeo, caso você tenha interesse numa tiragem da sua energia, tá bom? Então é isso, até mais.